Shalom. Desejo Erev Tov, né? Já são 14 horas e 18 minutos, né? Do nosso 28º dia do mês 8, lune solar, né? E do dia 16 de novembro de 2017. Eu vou ser bem rápido, né? Porque dá aqueles probleminhas de gravação quando falo muito, né? O recado de hoje é só para esclarecer uma coisa, né? Que me foi perguntada por muitos. Me disseram, né? Me perguntaram, na verdade, o que eu quis dizer, né? Com pessoas que utilizavam-se do nome Yahu, Yahushua, né? Mas de forma errada, né? Observe, não é a forma, o nome, né? Porque tem aí gente usando Yeshua, Yehoshua, Yahushua, né? Eu não entrei não quis falar disso. Na realidade, eu quis falar foi justamente das pessoas que dizem crer em Yahushua, eu vou usar Yahushua, que é o nome correto, é o que eu uso, né? Mas só usam o nome. Muitos são contrários às leis. Muitos colocaram o nome de Yahushua no personagem Jesus Cristo, criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, entre o final do terceiro e quarto séculos da nossa era. Então lá aparece um Jesus Cristo, né, que é filho de uma virgem, que outros dizem que é o próprio Pai encarnado, que dizem que é Deus, dizem que, enfim, uma série de coisas que não condiz com a verdade bíblica. Então foi isso que eu quis dizer. Yahushua, ele é aquele que foi prometido a David, que da descendência dele viria aquele que iria restaurar, né, o tabernáculo. Observem que Yahushua, ele cita duas vezes o porquê ele veio, ou seja, o porquê ele nasceu. Ele era filho de Yosef e Miriam, porque senão ele não é o Messias, porque o Messias seria descendente carnal. E não existe essa coisa de espiritual. Isso aí é para quem acredita em fantasma. Isso aí é para quem acredita que nós temos um espírito próprio, que nós temos alma. Se quiserem, podem me procurar que eu passarei com todo prazer uma apostila sobre o que é a alma e o espírito dito na Escritura. Então não existe essa. E além de tudo, falar que ele reencarnou, ou encarnou, o próprio Hu, né, encarnou, isso é espiritismo. A palavra proíbe isso. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Então foi isso que eu quis dizer. Não adianta você falar Yahushua e crer que ele nasceu de uma mãe virgem. Não adianta você falar Yahushua e crer que ele tinha dois propósitos além do que ele mesmo demonstrou. O primeiro, que era reunir todas as tribos da casa de, vamos falar Israel para você entender, mas na verdade é a casa de Ashuru, né, que é o nome correto, seria para trazê-los novamente junto, porque desde 721, antes da era que nós estamos vivendo, as tribos se separaram. Tanto que Shaul fala, dos dois povos fez um. Dos dois povos o quê? De Ashuru do norte e Ashuru do sul. O do norte, que era chamado de Ashuru, e o do sul, Yahudá. Então, quando eu falo Yahushua e digo que tem pessoas que usam esse nome, mas não estão utilizando corretamente, é porque eles misturam
né, o misticismo, por que não dizer até mitologia, né? Se você for estudar um pouquinho mais, se você não ficar indignado comigo, porque eu estou falando isso do seu Jesus Cristo amado, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que esse Jesus Cristo, que você encontra na Bíblia, que a Igreja Católica Apostólica Romana incluiu ali, ele é Mitra, até a data do nascimento dele. Então é isso que eu quero dizer. Não adianta você se dizer que saiu do sistema, que não está mais indo em igreja, que não sei o quê, porque você agora é um servo de Yahushua. Para começar, você não é servo de Yahushua. Yahushua não tem servos. Quem tem servo é nosso Ru, que é Yahu. E em segundo lugar, você tem que entender o seguinte. Por exemplo, tem gente que vai, aprende um pouquinho, até se circuncida. Lembre-se, lá em Êxodo, onde está escrito, onde Moshe falou sobre a circuncisão, e naquele dia foi circuncidado todo o povo, os homens, o povo, né? Logo no mesmo capítulo, depois ele diz, e agora circuncidai os vossos corações. Que não adianta você ir lá, cortar o prepúcio carnal, e continuar com as doutrinas espúrias, humanas. Você tem que circuncidar, sim, o prepúcio, isso é certo. Mas você também precisa da circuncisão do teu coração. E essa circuncisão do coração, ela só é feita quando você começa a entender, por intermédio do Espírito de Yahu, e não por você, e nem por nenhum desses palhaços que ficam falando na internet, que você começa a entender o que é Yahushua, quem foi e quem é. Quem quiser uma apostila sobre isso, me peça, eu dou gratuitamente, mesmo estando completamente duro, devendo meu aluguel, devendo minha luz, devendo minha internet. Mas eu lhe dou, porque eu sei que o maior bem que alguém pode fazer por alguém, a maior demonstração daquilo que vocês chamam de amor, que na verdade não tem nada a ver com o que vocês sentem, é ajudar alguém a enxergar a verdade. Então, essa é a diferença, tá? Entre Yahushua e esse falso Jesus Cristo, criado pela Igreja Católica para atrapalhar a vida de todo mundo. Essa é uma coisa que não existe, é mitologia, tá bom? Então é isso, meus irmãos. No mais, eu já desejo, desde já, vai que eu não vá vê-los hoje ainda, um Shabbat Shalom, que inicia agora no pôr do sol, né? O último do mês 8. Os próximos serão do pôr do sol do sábado para o domingo, né? Até o domingo do pôr do sol. Eu desejo a todos, então, Shabbat Shalom, que preparem direitinho aí tudo para não fazerem fogo amanhã. E quem não gostar disso, quem achar que eu estou errado, quem achar que Yahushua é Jesus Cristo, me deleta, por favor. Você vai estar me dando tempo. Eu não posso perder tempo. Nós estamos no tempo de remir o tempo, porque o tempo já está sendo abreviado. Beijo na testa, beijo no coração. Shalom. Fui.